Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Sandra da Anitta Catita e nós hoje vamos costurar. Hoje a costura vai ser dedicada aqui à nossa amiga Dona Choca. A Dona Choca é uma patinha muito patusca, muito fofa e relativamente fácil de costurar. Ela tem cerca de 45 a 50 centímetros e eu acho que vocês vão amar costurá-la porque ela é articulada, é fofinha, é um projeto que pode ser decorativo nas vossas cozinhas, nos quartos das crianças, enfim, onde vocês acharem que a Dona Choca é mais feliz. A Dona Choca veio na caixa de sugestão de projeto da caixa de fevereiro. Para quem não sabe, e já agora, antes de começarmos a costurar, eu vou explicar o que se trata as boxes. A caixa de fevereiro, assim como todas as outras, é uma caixinha que vem com um coordenado de tecidos. Geralmente vem com 4 tecidos de 50 por 75 centímetros. Esses tecidos são da mesma coleção ou a combinar entre si. Ele vem assim, eu vou abrir para que vocês possam ver. Vem os 4 tecidinhos, que neste caso os escolhidos foram estes. O floral, um pintinha verde, um floral rosa e um pied de poule rosa. E com a caixa vem também, às vezes, um extra. Um extra que poderá ser um objeto, uma ferramenta de costura, poderá ser uma rendinha ou também algo que vá ajudar a fazer aqui o projeto sugerido para este mês. O projeto sugerido para a caixa de fevereiro foi a Dona Choca e eu coloquei dentro o tecido que vai ser necessário para fazer o bico e as patas da Dona Choca. Vem também sempre os moldes ou as medidas do projeto sugerido. E com isso vocês só têm que assistir a esta aula e fazer o projeto. Quem não conseguiu comprar a box e não está interessado em subscrever uma box de tecidos, pode sempre comprar na nossa loja o projeto online. Só o curso online terá direito na mesma aos moldes, à lista de materiais necessários para fazer e depois encontramos-nos todas aqui para assistir o vídeo aula. Portanto, não há desculpas para não costurar patinhas lindas. Por isso, mãos à obra, não se esqueçam de subscrever, por favor, o meu canal. É muito importante a partilha, a subscrição, para que possamos evoluir. Vamos costurar? Bora! Vamos então iniciar a costura da Dona Choca. A primeira coisa que tem que fazer, como sempre, é transferir os moldes para um papel resistente, uma cartolina, assim um cartão mais resistente para que seja mais fácil o riscar de todas as peças. Portanto, uma vez os moldes todos transferidos, vamos precisar de pele de boneca. Vamos precisar de um algodão e muita gente me diz, mas o que é pele de boneca? Então, pele de boneca é um tecido de algodão que não pode ter muita elasticidade, porque se tiver muita elasticidade, o que é que vai acontecer? Quando estamos a encher os nossos bonecos, vai ceder. Mas há bonecas que têm aquela pele de malha. Claro que há, mas a maior parte dessas bonecas são feitas a primeira parte, a interior, é feita com um algodão sem elasticidade e a segunda parte, a que vai cobrir o boneco, sim, é feita de malha. Os meus bonecos são feitos de algodão, ou seja, não tem aquela camada exterior. Portanto, vamos precisar de um algodão ao tom que vocês queiram a pele do vosso boneco e cortar. Vamos precisar, já sabem, não vou dizer as medidas aqui daquilo que vão precisar, porque vocês vão ter convosco os moldes e vão precisar e desenhar de acordo com os vossos moldes, até que é mais fácil porque vocês depois podem poupar na vossa pele. Se conseguirem gerir o tecido, colocar, como não tem posição, colocar a patinha numa posição, a asa noutra, vira para poupar, entendem? Para vocês conseguirem gerir o tecido pele que têm da melhor maneira. Portanto, o segundo passo seria riscar, que é aquele que eu vou fazer. Nos moldes vocês vão ter o corpo,
a asa, o bico, as patinhas e as pernas. Os meus moldes estão um de cada cor porque eu acabei por recortar um em cada cartolina. Vão encontrar também no molde da Dona Choca uma outra patinha com dimensões diferentes. Mais tarde eu vou explicar porquê. Não é à toa, é mesmo assim. Aquela que vocês vão riscar no tecido próprio para as patas é a maior. A mais pequenina fica de parte, está bem? Então, precisamos de uma caneta fantasma, é muito importante. Para quem não sabe, a caneta fantasma é aquela que depois é térmica, desaparece com o calor. Para aquelas meninas que estão a iniciar, têm que ter uma caneta fantasma, é muito importante. Vamos centrar os nossos moldes e vamos passar o risco em todo o tecido, preparando assim toda a costura do boneco. Não vale a pena ser o corpo, ir costurar, depois ser a asa, ir costurar. Não. Tentem planear o trabalho para que depois seja mais, para o trabalho ficar mais agilizado, fica mais simples. Primeiro risca-se tudo, depois costura-se tudo. Vamos lá. Direito com direito, os tecidinhos unidos. Já sabem que têm que ter duas partes sempre. E vamos centrar os moldes e riscar. Vamos lá! Temos aqui os nossos moldes todos transferidos para os tecidinhos, mas antes de começarmos a costurar, deixa eu relembrar uma coisa. Patinha, o corpo da patinha. Vamos ter que deixar em aberto cerca de 5 cm aqui no centro. Vocês veem mais ou menos o suficiente para poder virar. Porquê? Porque a patinha vai ter cantos, vai ter a caixinha de leite para ficar sentada, para que ela se mantenha sentada. Portanto, ela vai ter uma base. Se vai ter uma base, precisamos de fazer cantos. Portanto, é toda costurada, excepto aqui uns 5 cm ao meio, aqui do nosso molde. Depois, as patas, as pernas, não é as patas, as pernas, têm uma parte mais larga e outra mais estreita. A mais estreita é o topo da perna. Aqui é onde vamos costurar depois as patas. Portanto, no topo da perna também vai ficar aberto. Aqui não costuramos. Nem aqui, nem aqui. Não costura. Vamos lá. Asas. As asas são todas costuradas. Vão passar a costura por cima do risco todo ele. Não se preocupem, nós depois vamos arranjar uma solução para voltá-las. As patinhas, a mesma coisa. As patinhas são todas costuradas, excepto aqui cerca de 3 cm, 2,5 a 3 cm. Aqui, eu não sei se vocês conseguem notar, eu julgo que com a câmera de cima conseguem. A pata está assim, vocês vão costurar tudo, mas não costuram daqui para aqui. Só um pedacinho. Eu acho que 3 cm é o suficiente. Numa e noutra. Esta parte não costuram. Depois, o bico da nossa
Dona Choca. Também não é costurado aqui, ou seja, costuram as laterais, o redondinho que faz aqui o bico, mas a parte de cima, esta, vocês não vão costurar. E pronto, agulha normal, linha da cor o mais próximo possível do tecido que vocês vão costurar, do tom de pele que vocês vão costurar. Aqui no caso do bico, vocês poderiam, se quiserem ser perfeccionistas, mudar a linha, ou seja, costurar tudo o que é tom de pele e depois quando chegar aqui às patas e ao bico, ter assim uma cor mais próxima à cor de tijolo. Mas também não é importante, porque não vai exercer assim tanta pressão com o enchimento que faça abrir o ponto e que se possa ver que a linha que vocês vão costurar é da cor do tecido de pele. Portanto, podem continuar a costura e costurar tudo com a mesma linha. O pontinho aqui da máquina convém ser um pontinho mais pequenino, não tem que pôr o mais miudinho de todos, mas também não convém ser um ponto muito largo, porque nós vamos fazer um boneco, vamos enchê-lo, o enchimento vai exercer pressão e não convém que se veja as costuras a abrir. Portanto, vamos diminuir aqui um pouquinho o ponto da nossa máquina e começar as costuras sempre por cima do risco. Vamos lá! Agora que já está tudo costurado, vamos passar aos recortes. Mas para podermos dispensar a máquina de costura, vamos começar por recortar o corpo para que logo de seguida se possa fazer a caixinha de leite. Os cantos, para quem não chama caixinha de leite. Então, para recortar, o que é necessário? Se gostam de bonecos, se fazem muitas peças em que os redondos predominem, então vocês vão ter que ter uma tesourinha zigue-zague, porque a tesourinha zigue-zague avança muito o trabalho. Se não tivessem esta tesourinha, teriam que recortar com uma tesoura normal e sempre que houver um redondo, teriam que picotar. Sempre que há redondos, tem que picotar. Esta tesoura é 2 em 1. Ela recorta e ela faz o picotado que vai permitir que os nossos redondos sejam perfeitinhos quando os virarmos e enchermos. Portanto, vamos já recortar com uma margem de meio centímetro de segurança a nossa patinha do boneco em si. Depois vamos voltar a costurar os vestidinhos, mas do boneco em si esta é a última parte. Depois espera-nos aquele processo que vocês nem sempre gostam muito, que é encher, encher, encher. Vamos lá. Estão a ver? Eu estou a deixar assim uma margem de meio centímetro e a tesoura, ao mesmo tempo que recorta, já faz o picotado necessário. Se não têm estas tesourinhas,
podem adquiri-las na loja da Anitta Catita. Está lá tudo. Eu acho que é uma compra muito útil porque vão utilizar muito, de certeza. A caixinha de leite, o cantinho, vai ser feito. Eu quero um cantinho com 5 cm, portanto será uma caixinha de leite com 2,5 para cada lado. Então, eu agora venho aqui e vou medir 2,5, 2,5, traçar e costurar. Vou buscar a minha fita, a minha caneta fantasma. Eu espero que eu vou tirar daqui para que se possa ver. E então eu faço 2,5. Dois e meio aqui. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou pedir aqui a um membro da equipa que me dê uma tesourinha, se faz favor, uma tesoura normal, que eu esqueci de trazer para a mesa, porque agora nós vamos cortar aqui este quadrado e só depois é que o vamos costurar. Dá dó, não é? Vamos cortar a peça, mas tem de ser. Se vocês quiserem colocar peso na Dona Choca, podem também colocar depois, junto com o enchimento, umas pedrinhas, um saquinho com pedras, uma areia, para ajudar a que fique de pé. Ela já fica com uma base. Ao fazer os cantos já fica com uma base, mas se quiserem ajudar, e para que fique, há quem goste de colocar estas patinhas nos beirados das janelas, nas prateleiras da cozinha, e para isso é preciso ter mesmo um peso extra. Podem colocar um bocadinho um saco com um bocadinho de pedrinhas pequeninas, seixos redondinhos ou de areia. Pronto, temos aqui a caixinha de leite cortada. Vamos agora abrir aqui, unir aqui as costurinhas, costura com costura, e passar um ponto reto. Abriu aqui um pouquinho, acontece, ou seja, no início não costurei até ao final. Eu vou costurar agora aqui esta parte, vou ter que costurar um bocadinho, só que um bocadinho que me permita fazer o canto, ou seja, deixem uma abertura grande demais e isso vai fazer, deste lado eu costurei, eu vou conseguir fazer o canto, deste lado está aberto, pode acontecer aí com vocês, deste lado está aberto, costurem só assim tipo 1 cm para que vocês consigam fechar o cantinho, está bem? A minha abertura foi muito grande. Eu vou aqui, agora sim já vou conseguir unir e fazer aqui o meu canto. Do outro lado a mesma coisa, costura com costura e fechar a caixinha. Pronto, está feita aqui a base da Dona Choca. Agora, vamos ter que recortar tudo isto na mesma com meio centímetro de margem de segurança para que depois se possa virar e eu vos poder dizer onde é que vocês têm de cortar as asas para poder virar. É isso que eu vou fazer agora, vou recortar
tudo. Então, agora que já está tudo recortado com a margem de segurança e com a tesoura zigue-zague, vamos passar ao processo de virar para o direito para depois encher. Mas antes de voltar para o direito, nós precisamos fazer um corte nas asas para que se consiga voltar para o direito, porque elas foram todas costuradas em redor. Para dar o corte e para ficar bem certinho, vocês têm que virar uma para a outra. Estão a ver? Ele vai formar aqui, imaginem assim, virar uma para a outra. Ela não vai ficar assim, as duas partes direitas viradas uma para a outra. Não, é ao contrário, assim. Depois de estar virada assim, uma para a outra com a caneta fantasma, vocês vão fazer um pequenino risco assim aqui em cima. Porque vai ser aqui que nós vamos virar, vai ficar para dentro, vai ficar aqui para dentro e como vai levar um botãozinho quase que não se vai ver, tá bem? Portanto, com o descosedor e com muito cuidado, porque só vão ter que apanhar só um lado do tecido, não vão cortar os dois lados, é só um lado do tecido, vocês vão fazer um pequenino rasgo, só de um lado, tenham cuidado, assim, do outro a mesma coisa. E agora, depois de tudo isto, vamos passar à parte que temos que virar para o direito. Para virar para o direito, eu tenho aqui uma pequenina pecinha que me ajuda, mas vocês podem ter um pauzinho de chinês, um vira-bonecas, que também já há no mercado, um lápis, qualquer coisa que não seja pontiagudo, que não vá furar a costura e que vos ajude e facilite na hora de virar. Limpem o vosso trabalhinho todo de linhas. Eu aqui não vou fazer para não ficar o vídeo tão longo, mas é assim, limpem o vosso trabalho de linhas. Se quiser, era agora que vocês poderiam passar tudo a ferro para desaparecer já aqui a caneta fantasma. Se não o quiserem fazer, também não há problema. Depois da peça feita, com o secador de cabelo, vocês podem dar um calor em todo o boneco e o risco acaba por desaparecer na mesma. Isto porque às vezes ao costurar não costuramos tão por cima do risco como deveríamos e depois quando viramos vê-se um bocadinho o risco da caneta, está bem? Mas o secador de cabelo funciona perfeitamente, deem um calorzinho. Vamos virar as peças todas para o direito. Tudo virado para o direito. Estão a ver como fica as asinhas? Elas estão assim e estão abertas deste lado. Depois de encher, vamos fechar só com um pontinho estas pequeninas aberturas. Agora, vocês perguntam, Sandra, mas nos moldes eu tenho 2 moldes de patinhas. Porquê? Porque eu quero que se dê este efeito aqui da pata. Ele aqui ainda tem até o risco, para vocês notarem bem o risco da caneta, para vocês notarem bem. Eu quero que vocês façam esta costura, tanto aqui na pata, como no biquinho. Tem uma costura toda em redor, para ficar o bico da pata assim um bocadinho mais
mais bico de pata, que tem assim aquela costurinha, e aqui as patas para formar aquelas membranas que os patinhos têm nas patas. Isto é só patas e patinhos, vocês já viram. Então, vão pegar no molde mais pequeno que vocês têm e depois das patas viradas para o lado direito e passadas a ferro, vocês vão colocar aqui em cima e vão desenhar esta parte numa e noutra. Eu vou desenhar para vocês verem. Sim. E assim. Está o risquinho. É aqui que eu quero que vocês costurem agora. Vão costurar aqui em cima deste risco para formar então a patinha. Eu não vou fazer aqui porque teria que mudar a linha da máquina. Porquê? Aqui é muito importante que vocês utilizem uma linha à cor da pata e à cor do bico. O bico vocês vão, com a medida do calcador, fazer só um pontinho em redor. Não é preciso uma margem muito grande, reparem. Vai ser assim um pontinho em redor. Eu vou pedir um bico ou uma patinha já feita, só para vos mostrar aqui como fica. Estão a ver? Eu passei um pontinho em redor com a linha da mesma cor. Aqui é muito importante que a linha não seja a bege que costurou a boneca e que vai costurar, costurou a pata e que vai costurar o vestido. Aqui vocês têm mesmo que mudar a canela e a parte de cima da linha. Vão ver? É este o pontinho que eu quero que dê antes de encher. É agora que vocês vão ter que fazer isto e isto em redor. Depois deste pontinho dado com a linha da mesma cor, vamos ao processo de encher. Com muito enchimento. Com aquele processo que vocês acham que já está, mas não está. Ainda leva um pouquinho mais de enchimento, porque a patinha tem que ficar assim bem durinha. Porque se não ficar, depois o pescoço fica molinho, fica com rugas, não fica bonito. Portanto, o segredo dos bonecos é isso mesmo. É vocês terem que encher muito bem. Façam primeiro o processo de enchimento na patinha. Tentem primeiro levar o máximo possível de enchimento para a parte de cima, depois para o pescoço, sempre a empurrar para cima, e só depois, no fim, se quiserem, é que vocês podem colocar então um peso, umas pedrinhas, um saquinho de areia, se acharem necessário. Pode não ser necessário, podem ficar só mesmo com enchimento. O que convém é que ele seja assim bem durinho, estar todo assim com uma pressão que vocês sintam que ele está completamente cheio e que não há rugas, que não há falhas de enchimento, nem nada disso. Portanto, a tarefa agora é essa mesmo, encher. Depois de cheio, passamos para a fase seguinte. Tudo cheio. A patinha bem firme, bem rijinha. Aqui as asas a mesma coisa. Eu estou a acabar de as fechar. É um pontinho simples, como a câmera pode mostrar. É um pontinho simples, não tem muito que saber. Eu estou a terminar esta. E se fizermos tudo alonga muito estes vídeos, mas esta parte eu sei que vocês já sabem. Eu vou só aqui rematar. A linha fez um nó, a malandrinha, não é? Faz sempre. O segredo dos nós, dizem eles, que é não ligar aos nós. Mas é mentira. Mas pronto, eu não liguei e ele desapareceu. Pronto, vou rematar. E acabei por fechar o corpo e as patinhas. As asas. As asas estão fechadas. O corpo eu fechei com o pontinho invisível. Um pontinho aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Quando puxam,
a costura fica invisível. Ela não leva peso, a minha não está com peso, só para vocês verem, esta tem peso, esta não tem, só para fazermos a comparação. A patinha está, as asas também, aqui as patas a mesma coisa, eu enchi. Aqui não precisam de pôr um enchimento tão durinho, convém ficar assim espalmado porque é uma patinha, não é? Portanto convém ficar assim espalmadinho. Depois na abertura, com a linha da cor da pata, vocês fazem um pontinho invisível e fecham aqui uma e outra. O bico é relativamente cheio, não muito também, não precisa de ficar um bico muito alto, pode ficar assim também plano e depois viram assim cerca de meio centímetro para dentro para ficar assim, para depois ser mais fácil aplicar aqui na cara da nossa Dona Choca. As pernocas, deixem eu dizer que não referi, convém serem relativamente bem cheias, mas quando falta 2 dedos para o final, vocês não colocam enchimento. Ou seja, ela aqui não tem enchimento, porque eu quero que ela se sente, que as patinhas caiam. Então, ela é cheia aqui, mas aqui 2 dedos, ela não tem enchimento. E depois passam um pontinho reto e um ponto de choleio. Esfoleiam assim para que não se desfie. Não é virado para dentro, é mesmo como vocês estão aqui a ver na câmera de cima, é mesmo um pontinho de choleio. Costuram primeiro e depois passam um pontinho de choleio, numa e noutra. Aqui a patinha, deixem eu vos contar, para ligar a patinha à perna da pata, vocês utilizam na mesma a linha da cor da patinha e vão fazer assim, ou seja, ela fica com um bocadinho atrás. Estão a ver aqui? Este bocadinho atrás, vou tentar mostrar na câmera de cima, este bocadinho atrás é onde fica. Vocês costuram uma à outra assim. E agora, com a linha da mesma cor, vão passando um pontinho e vão unindo as peças. Também é um processo que eu não vou fazer aqui, porque eu acho que não é necessário, porque é bem simples, vocês sabem o que é que têm de fazer, mas deixa eu só dar o início. É costurar um ao outro, de forma a que fique realmente um cantinho, um biquinho, não é muito, estão a ver, não é muito, mas é aqui um bocadinho. E fica assim, costuram aqui e depois costuram aqui. Eu aqui nesta até tentei pôr uma linha clara para vocês poderem ver na filmagem. Eu espero que consigam perceber como é o pontinho, mas não há nada que saber. É pontinho a segurar as duas peças de forma a que fique assim a perna na vertical e a patinha costurada. Portanto, estas partes, perdão, todas costuradas, vamos para os vestidinhos, porque agora temos que ir à máquina outra vez, não é? Temos que fazer outras costuras na máquina. Os vestidinhos, eu vou-vos passar a medida, porque vocês só tinham moldes na vossa caixinha, e eu vou-vos passar as medidas das duas saias. As duas saias têm o mesmo tamanho, eu escolhi com a medida por igual, e elas têm 70 centímetros por 20, 70 por 20, 20 de altura, 70 de comprimento. Portanto, vão precisar de 2 tecidos contrastantes de 70 centímetros por 20. Vão precisar também de uma rendinha ou de um bordado inglês com 70 centímetros, porque a primeira saia tem um bordadinho ou uma rendinha, para ficar assim um destaque entre a primeira e a segunda. Portanto, é isso que nós vamos fazer. De uma tirinha de tecido para a fita da cabeça, que tem 40 por 6,5. 40 centímetros por 6,5. Que pode ser igual ao vestido ou não. Podem utilizar uma cor qualquer que esteja num dos vossos tecidos e até pode ser lisa, pode ser às pintinhas, mas que faça contraste. Eu aqui escolhi igual e nesta também vou escolher igual. Mas se vocês não quiserem, podem
perfeitamente escolher outro padrão, outra cor que fica giro na mesma. Portanto, a fitinha tem 40 por 6, é preciso uma vez, e os vestidos têm 70 por 20, 70 centímetros por 20, é preciso 2 vezes. É preciso 70 centímetros de renda e vão ser precisos também 2 botõezinhos de madeira, de fimo, aquilo que vocês quiserem. Eu aqui coloquei 2 botões de madeira porque vão passar de um lado ao outro, os bracinhos vão ficar articulados, portanto eu acho a madeira bonita. Outra coisa, na fitinha, se vocês quiserem colocar arame, eu acho que tem alguns por aí, não sei se caiu. Sabem aquele arame da bijuteria? É um arame de alumínio que as casas que vendem materiais para artes decorativas têm assim em mini bobines. Este arame é um aramezinho simples, mas que é muito maleável e fica bem perfeito aqui nesta situação. Porquê? Porque permite-nos fazer aqui o molde da cabeça da patinha e ele fica assim fixo com as pontinhas no ar, mas não quer dizer que não o possam fazer sem arame. Podem na mesma fazer a fitinha da cabeça sem arame, não vão é ter este efeito das pontinhas que ficam assim sozinhas no ar. É o arame que permite este efeito. Portanto, se quiserem fazer com arame, vão precisar de cerca de 38 cm de arame. É arame de alumínio que é vendido nas casas que têm materiais para bijuteria. Porque é com isto que eles fazem anéis, pulseiras e outras coisas. Mas é perfeito para esta situação. Portanto, vamos buscar a máquina, vamos costurar aqui os vestidinhos e começar a montagem da nossa patinha. Para costurar aqui as patinhas, as pernas à patinha, vocês têm que as colocar assim, de frente, tomba, e é aqui que nós vamos passar um pontinho a agarrar. Estão a ver? Aqui. Com uma linha resistente. Eu espero que a câmera de cima dê para vocês verem como funciona. Elas são encostadinhas. Reparem, elas estão as duas encostadinhas para que depois elas fiquem assim. Porque elas têm a tendência a separar em baixo. Em baixo elas vão ficar separaditas e uma patinha para um lado, outra para o outro. Portanto, aqui elas estão bem juntinhas. E agora vamos só terminar aqui de as unir ao corpo. Se for um boneco para ser oferecido a uma criança e que vocês achem que eles vão brincar mesmo, não vai ser para decoração, reforcem todas estas costuras, está bem? Porque as crianças têm a tendência a puxar. Puxa de um lado, puxa do outro e depois lá se vai as pernocas da Dona Choca. Portanto, reforcem caso seja para dar na mão de uma criança. Se for para decorar, uma vez só, um pontinho daqui a aqui é suficiente, nunca mais sai. Eu vou terminar. Vou rematar. E já está. Temos as pernocas costuradas na Dona Choca. Está aqui. Agora vamos passar às vestimentas. Vamos costurar novamente. Vamos pegar nos tecidos dos vestidos, que são 2, e também na rendinha que vocês possam ter escolhido para os tecidos. Aqui nos tecidos nós vamos ter que vincar na saia de baixo uma bainha dupla. Eu até vou terminar aqui. De um lado vão fazer uma bainha dupla, uma vez e outra vez. Cerca de meio centímetro de bainha é suficiente. Eu vou aqui com o meu rolinho, só para não ter que me levantar para ir ao ferro de engomar, vou acabar de vincar aqui a nossa bainha dupla. A saia de baixo não tem renda. A saia de baixo é mesmo só fazer uma costurinha simples. Ok. Saia de baixo. Em baixo
bainha dupla. Em cima, uma só bainha para dentro, com cerca de meio centímetro. Porquê? Porque aqui vai ser só para franzir. Ela vai estar franzida. Aqui. Estão a ver? É só um franzido simples, não tem que fazer bainha dupla aqui em cima. Aqui sim, temos que fazer uma bainha dupla. Isto para a saia de baixo. Saia de cima. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer também uma bainha simples em cima. Uma bainha simples aqui em cima. Também com cerca de meio centímetro. Passam o ferro de engomar e vincam aqui em todo o comprimento a bainha. E depois, em baixo, na parte de baixo, nós vamos aplicar uma rendinha. Eu gosto de aplicar as rendinhas ou os bordados ingleses desta forma. Eu tenho aqui o tecido para o vestido e eu coloco a renda assim, do lado do direito, virada para cima. Para quê? Agora vou passar aqui uma costura, todo o comprimento, passar aqui a costura e depois, quando eu viro, já fica assim. E depois, se quiserem, podem dar um pespontinho, podem e devem, para a renda não ficar levantada, podem dar um pespontinho aqui em cima. Ou seja, colocam-na do lado do direito, tenho o vestido do lado direito, coloco a minha renda com o direito aqui voltado para o vestido, direito da renda, direito do vestido, coloco aqui, com a ajuda de alfinetes, se quiserem, colocam assim e vão passar um ponto de costura todo. Depois é só virar para o lado direito e vai ficar assim. E voltam a passar um pespontinho bem à beirinha, numa das cores do vestido, todo ele. Só depois é que nós vamos fechar os vestidos. Eu vou passar aqui à máquina de costura, vai ser bem rápido, vamos acelerar, porque isto é um processo tão simples que eu acho que não merece a pena vocês estarem a ver sempre eu a fazer a mesma coisa, mas de qualquer forma, vamos lá para a máquina de costura. Feito! A rendinha está costurada e agora é só virarmos para o lado direito, vincamos com o ferro, com o dedo ou com aquela pecinha para vincar aqui as costurinhas e vamos passar um pontinho bem à beirinha, fazer o pesponto bem à beirinha. E vamos novamente, tudo de novo. Desta vez à beirinha, está bem? Não com a medida do calcador. Já está a nossa rendinha ou bordado inglês aplicado. Agora, já com a bainha superior vincada, nós vamos fechar o nosso vestidinho. Direito com direito, alinhar aqui a rendinha para ficar certinho. Preocupem-se primeiro com aqui, com a parte de baixo, tá bem? Alinhem bem a rendinha e vão fechar até ao topo aqui o vestidinho, assim, passar uma costurinha. E a saia de cima, a primeira, está pronta e livre de máquina de costura. Aqui a segunda saia, exatamente a mesma coisa. Eu já fiz, dobrei a tal bainha dupla, costurei, passei um ponto de costura, não leva renda. Se vocês quiserem aplicar também renda, também podem fazer daquelas patas assim mais shabby chic, que tem muitas rendinhas, também é possível, também fica bonito. Eu nesta não escolhi colocar renda, portanto fiz só uma bainha dupla. Aqui em cima vinquei novamente toda a volta, não costuro, só vinco
só está vincado, está bem? Não está costurado. E agora a mesma situação, direito com direito, aqui, e vamos passar um pontinho de costura. Podem passar um ponto de choleio, agora aqui um ponto de zigue-zague para não desfiar. Podem também fazer a costura francesa, já expliquei em alguns outros vídeos como é que se faz a costura francesa, aquela modalidade que depois não se vê nada, fica igual do direito e do avesso a costura. Aqui eu acho simples, é a saia de baixo, não se vai ver, é uma patinha decorativa, não vai muito para a mão das crianças, portanto isto não vai desfiar assim tanto. De qualquer forma, passem um pontinho de zigue-zague, está bem? E fica pronta. Vamos agora à última etapa de máquina de costura, e depois a partir de agora é tudo à mão, que é a fitinha da cabeça. Na fitinha da cabeça nós temos... Deixa ver, está aqui. Nós temos então a tal fita, que eu vos disse a medida no início do vídeo, e nós vamos dobrar ao meio, direito com direito, dobro ao meio. A fitinha tem este formato, estes biquinhos de formato, que não vai nos moldes, porque é uma coisa que vocês poderão fazer diretamente na máquina, não tem que ser uma coisa com um molde pré-definido. Vocês vão ter que fazer de forma a que fique assim. Ou seja, quando estiverem a costurar, vocês vão formar assim uma ligeira curva para formar um biquinho. Portanto, é tudo costurado, excepto a abertura onde vai entrar o arame. E essa abertura onde vai entrar o arame não pode ser ao meio da fita. Atenção, não pode ser ao meio da fita. Reparem, eu vou costurar e vou fazer a abertura logo aqui no início. Assim uma aberturazinha aqui. Se for aqui, fica muito difícil colocar o arame. Não podem deixar aqui. Então a abertura vai ficar logo quase no início da fitinha. Portanto, eu marquei cerca de, sei lá, 4, 5 centímetros e faço a minha abertura aqui. Eu não sei se a câmera de cima está a ver, mas se não estiver a ver, está, mas eu acho que sim, que está a ver. A abertura vai estar aqui. Aqui eu não vou costurar. Aqui eu com a caneta risquei e faço esta ligeira curvinha. É o suficiente, vai ficar bonito. A mesma coisa do outro lado, está bem? Vamos lá. Estamos prontinhos e despachados da máquina de costura. Então agora, na fitinha, nós vamos ter que retirar este excesso aqui. É só o que temos que retirar. De um lado e do outro. Algures por aí deve estar o meu ferrinho de virar boneca. Está aqui. Vocês aí podem fazê-lo com o pauzinho do chinês, com o cabo do pincel, com o lápis, com o vira-bonecas, o que houver. Se há coisas que nós somos, as costureiras criativas, é super desenrascadas. Portanto, não há de ser uma falta de ferramenta que nos impeça de fazer coisas giras, nem pensar. Bora lá, vamos virar aqui a fitinha para o lado direito, vai sair pela abertura. O truque para se virar qualquer pecinha para o direito é começar sempre na parte mais longe da abertura. Há muitas meninas que têm a tendência, está aqui a abertura, vou tentar já virar pelo direito por aqui, por cima, perto da abertura. Não, vamos sempre à pontinha, seja lá o que for, seja uma perna, seja uma boneca, seja lá o que for. É a boneca, a abertura está em baixo, nós vamos começar a tentar virar pela cabeça, está bem? E aqui a mesma coisa, sempre a parte mais longe, porque depois quando se vira, vira tudo. Vamos dar o jeitinho aqui do redondinho, depois vocês vão passar esta fitinha a ferro, toda bonitinha, e vão fechar a abertura aqui, depois de passado a ferro, fecham aqui esta pequenina abertura com um pontinho invisível. Ou as meninas adeptas da cola de tecido
também podem colar. É uma coisa que não vai exercer força nem pressão, portanto pode ser também colada, não há problema nenhum. Mas se quiserem podem fechar aqui com um pontinho à abertura, mas só fecham depois de colocar o arame, quem quiser optar pelo arame. Vamos lá ver se eu consigo, assim à primeira. Aqui vamos vergar um bocadinho, porque ele é maleável. Vamos colocá-lo aqui dentro. E agora vamos endireitar. Pronto. Claro que tudo isto tem que ser passado a ferro para ficar mais bonito, está bem? Mas é assim que se processa. O araminho está cá dentro. Se quiserem fazer para vocês, também podem fazer para vocês, que fica super giro. Pronto, fechar aqui. Esta parte também já está. Vestidinhos. Temos os vestidinhos costurados, que até já caíram, os marotos. E vamos fazer o franzido. Aqui o franzidinho no topo de cada um dos vestidos. Linha resistente, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E acaba-se de fazer aqui, eu já estou a acabar, porque não valia a pena estar a fazer este processo aqui. E faz-se o ponto franzido do primeiro vestidinho. É esse que nós vamos colocar primeiro na Dona Choca. Primeiro o vestido de baixo. Porquê? Porque ele não vem até ao pescoço. Não se esqueçam que eles têm exatamente a mesma medida, mas eu quero que se veja um bocadinho um vestido e depois o outro a sobrepor. Portanto, este veste, costura para trás, não esqueçam. Veste aqui na Dona Choca. E eu, como sei que vou colocar o outro aqui, este, possivelmente, eu vou querê-lo aqui. Não tem que ter uma medida muito fixa. Vocês próprios podem ver. Podem gostar de ver mais o vestido de baixo, de ver menos. É uma questão de gosto. Vocês façam como quiserem. Eu vou puxar o franzido. E até com a ajuda de um alfinetinho ou outro, eu vou fixar aqui. E quando rematar o meu franzido, eu remato a dar um pontinho na patinha, tá bem? No corpo da pata. Ou seja, aqui, eu agora, a câmera de cima mostra, eu agora puxo só mais um bocadinho o franzido. E remato dando um pontinho na patinha. Se quiserem dar um ponto todo em redor a segurar o vestidinho, também o podem fazer agora. Podem dar aqui um pontinho, vir aqui, dar outro, para ficar o vestidinho mais seguro. Podem fazer assim. Eu aqui agora não vou dar, para não empatar também muito mais tempo. Vou acabar por rematar. Vou só dar mais um pontinho para vocês verem. Terminei aqui à frente. E remato. Já está. Já está com ar de Dona Choca. Agora, segundo vestidito, o mesmo processo, exatamente a mesma coisa. Fiz um franzido no topo. Aqui. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Todo em redor. E vou vestir. Costura para trás. Eu já pus aqui uma etiquetazinha com o meu nome. Não se esqueçam, aquelas meninas que têm marca, que já têm a sua própria etiqueta, coloquem a etiqueta. Se quiserem também podem pôr só uma fitinha de cor ou uma fitinha a dizer feito à mão. Também fica bonito. São pequeninos pormenores que depois vão enaltecer o projeto. Vão fazer com que ele fique mais rico, mais bonito. Portanto, vamos lá. Este vestido já vai ser preso aqui no pescoço. Já vai ser franzido aqui no pescoço, de forma que se veja as duas sainhas.
eu já fiz o franzido, para não vos empatar muito, vou puxar uniformemente. Atenção que isto tem que ser sempre feito com uma linha resistente. Vocês sabem como é que é o ponto franzido. É aquele ponto chatinho que nós fazemos e há muitas meninas que o gostam de fazer à máquina. Mas é assim, façam com uma linha resistente, porque depois, para não acontecer aqueles desastres que é puxar o franzido e de repente parte a linha lá à volta, a costureirinha a ter que fazer o trabalho todo novamente, não queremos. Portanto, puxei o franzido, já o distribuo de forma uniforme para ficar bonito, vou só aqui dar um ponto de segurança. E agora eu também posso dar um pontinho a agarrar o pescoço da Dona Choca atrás. Se eu quiser dou aqui um pontinho, agarro o pescoço e assim ele não tem tendência a descer. Já está. E agora remato. E só depois é que eu vou distribuir de forma uniforme o franzido para ficar tudo bonitinho. Também podem decorar depois o pescoço da Dona Pata da Dona Choca com uma ráfia, com qualquer coisa no pescoço. Eu aqui pus simples, não pus mais nada, mas se quiserem também fica giro. Tcharam! Temos a Dona Choca vestidinha. E agora? Agora é aqui as nossas asas. O que é que precisamos para colocar as asinhas na Dona Choca? Precisamos de uma agulha de bonecas. Aquelas agulhas, elas são vendidas em kit. É um kit que traz várias agulhas de vários tamanhos e que são próprios para atravessar as bonecas de forma... porque a agulha pequena não nos ia permitir fazer este trabalho. Portanto, nós precisamos agora de 2 botões de madeira, 2 botõezinhos de madeira e vamos colocar por cima do vestido a cerca de meio centímetro na costura lateral. Vocês estão a ver aqui a costura lateral da patinha, portanto vai ser à direção da costura lateral, a meio centímetro aqui que nós vamos costurar as asas. Eu vou iniciar aqui por dentro. Tenho um nó na linha, a linha é resistente mais uma vez, tem que ser com linha resistente. Vou colocar já o botãozinho. Estou a tentar costurar de frente para vocês, que é um bocadinho mais difícil para mim, mas é só para vos dar mais visibilidade e para vocês conseguirem perceber mais. Ok, a meio do vestidinho, a meio da costura, digo eu, e vamos atravessar exatamente de forma a que saia na mesma direção do outro lado. Vamos aqui separar. E já está. Agora, o processo inverso. Asa. Tentem fazer com que o botãozinho fique também à mesma altura numa asa e noutra. Assim. E agora botão. Vamos fazer este processo no vai e vem 3, 4 vezes. Mais uma vez. Se é para ir para a mão de alguma criança, reforcem, porque já sabem que depois vai haver puxões. Eu vou virá-la para mim, para ser mais fácil esta costurinha. E vamos lá fazer este processo. A agulha comprida da boneca facilita. Não apertem muito, porque se vocês apertarem muito, querem ver, eu vou mostrar. Se apertarem muito, olha o que acontece. A pata abre, as asinhas abrem. Eu não quero, eu quero que elas fiquem assim caídas. Portanto, não apertem muito, mas reforcem. Façam este processo do vai e vem 2, 3 vezes para ficar reforçado. Volta ao botãozinho. Às vezes é difícil de achar, não é? Mas achamos, temos que achar. Aqui. É a mesma coisa. E pronto, eu não vou amassar muito mais com isto, porque já viram como é que é o processo feito. Depois acabam por rematar, eu remato já, para vocês verem. Porque agora vamos para a parte divertida, que é colocar e fazer as marcações do biquinho da nossa Dona Choca. Vou rematar já.
remato aqui por trás do braço. Até posso dar assim uma voltinha. Reparem, 1 ou 2 voltinhas aqui. Eu gosto de fazer isto. Se calhar não está certo, mas eu faço sempre. 2 voltinhas e agora sim é que eu remato. As 2 linhas estão a tentar fugir. Deixa eu apanhar as 2. E pronto. Está arrematadinho. Ok, e agora o que falta? Falta o bico. Eu vou só pedir aqui a um membro da minha equipa para me colocar o arame nesta fitinha, por favor, que é que está passada a ferro, que é para não perdermos muito mais tempo aqui com este processo. E agora vamos colocar o biquinho. O biquinho tem uma medida. Convém ter uma medida certinha e vocês vão medir como? Vão pegar aqui nesta costura da cabeça aqui da Dona Choca e vão fazer a medição. É cerca de 5 centímetros e mais uns pozinhos. Vocês vão fazer o risquinho. Eu aqui na colocação do bico, que é a parte talvez mais complexa, que não é nada complexa aqui do nosso projeto. Mas se quiserem utilizar uma colinha quente, obrigada, se quiserem utilizar uma colinha quente para segurar o bico enquanto colam, para que depois seja fácil costurar, podem colar o bico, porque depois fica mais fixo e não foge, porque já nos aconteceu estar a costurar o bico sem cola, sem nada, e depois no fim acabamos por perceber que ele ficou mais para um lado ou mais para o outro. Para que isso não aconteça, vocês podem colocar aqui no bico, assim só no meio, não é no tecido, atenção, porque o tecido vai ser costurado. Podem colocar aqui no biquinho um pedacinho de cola quente aqui e que vai ajudar a fixar exatamente no ponto certo. E o ponto certo é a 5 centímetros e aquele pozinho. 5 centímetros mais um risquinho, mais 2 risquinhos da costura. Marcam, estão a ver? Eu marquei aqui 5 centímetros e é aqui que eu vou colocar o meu biquinho. Pronto, ele está relativamente cheio, não muito cheio, não convém que seja assim um bico muito cheio. E este risquinho dos 5 centímetros, vocês têm que ver se o bico fica tanto para aqui como para aqui. Centrar o bico na carinha da pata, tá bem? Colocar então um bocadinho de cola e depois vocês vão precisar novamente da linha da mesma cor, se quiserem, ou linha invisível, que também há muitas meninas que utilizam aqui nestes trabalhos a linha invisível, que não se vê mesmo cor nenhuma, também é uma opção, para costurar com o pontinho invisível todo em redor. Eu vou só colocar aqui um bocadinho de cola quente, só para vocês verem, não muita, só mesmo para fixar. Vamos lá colocar o biquinho no sítio certo, tanto para um lado como para o outro. Vou fazer assim aquela ligeira pressãozinha e voilà, já tenho o biquinho. Tirem os fiozinhos da cola, que a cola quente faz aqueles fiozinhos maus, e já temos aqui o biquinho. Depois, é como eu digo, é só ir costurando em redor, tudo com uma linha da mesma cor. Só costurar. Pronto, esta parte já está. Agora, parte divertida, a pintura. Quando chega à pintura, o que é que acontece? Para tudo! Não queremos ninguém ao pé, não queremos mais nada em cima da mesa. Porquê? Porque a pintura é a última coisa. Apesar da patinha só ter mesmo 2 olhinhos simples, as bochechinhas que não borram, mas os olhinhos borram. E a pintura é sempre aquela parte em que vocês mais temem e que menos gostam de fazer, porque têm sempre medo de estragar o trabalho final. E até têm razão, porque estraga o trabalho final se não tivermos cuidado. Portanto, na altura da pintura, o que é que tem que acontecer? Estar tudo limpo em cima da mesa,
sabermos a certeza absoluta que ninguém vai tocar, que ninguém vai mexer. Ou ter um secador de cabelo por perto, porque assim que se faz a pinturinha nos olhos, passa-se o secador de cabelo e tem-se a certeza absoluta que os olhinhos não vão borrar nada e vai tudo secar super, super rápido. Eu vou colocar primeiro a fita, porque o que acontece a vocês também me acontece a mim e também pode borrar. Imaginem eu estar aqui já a pintar os olhinhos e depois de repente, puf, vou pôr a fita e borro tudo. Eu vou pedir à minha equipa, por favor, que me dê o kit de pintura. Falta o preto está ali, ao pé do... Aí mesmo ao pé de ti. Olha aí, grande, é grande, esse. E o que é que vão precisar para pintar? Vão precisar de tinta preta, tinta branca, uma canetazinha daquelas canetas permanentes que os arquitetos usam da Micron, que é as minhas preferidas, que são estas, em castanho, porque eu vou fazer aqui as sobrancelhas em castanho. E o blush normal vosso, não há problema nenhum, pode ser este. O que é que acontece? De vez em quando temos que retocar até aparecer novamente no mercado um blush definitivo. Pronto, eu vou tirar aqui as minhas coisinhas. O meu pinta-bolas, que vocês já sabem que é a ferramenta certinha. E vamos fazer a marcação. Onde é que eu quero os olhos? Como é que eu faço tudo isso? Ok, olhos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o meio da cabeça da minha pata. E o meio, eu vou olhar para ela e vou achar aqui o meio é este, aqui, e vou traçar uma linha imaginária aqui, para que eu possa depois pintar os olhinhos onde eu quero. Os olhinhos, eu posso vos dizer quanto é que tem de intervalo entre um e outro, mas é uma coisa que tem a ver com vocês, é aquilo que vocês gostarem, até porque há meninas que gostam de fazer olhos ovais, olhos redondinhos, não tem que ser duas bolinhas certinhas. Eu faço duas bolinhas certinhas e tem 1,5 cm entre uma bolinha e outra, mas não quer dizer que seja assim com vocês. Pode não ter que ser assim com vocês. Portanto, vamos lá. Eu vou marcar. Geralmente eu nem marco, eu acabo por fazer só assim a olho, mas eu vou marcar. Eu tenho o meio da minha cabeça, aqui é uma linha imaginária, e eu vou marcar aqui um olhinho e na mesma direção, deixa eu ver se eu consigo aqui focar. E na mesma direção, outro olhinho. Podem fazer também o teste com alfinetes, está bem? Se quiserem espetar aqueles alfinetes, não digo estes que são assim de patchwork, mas aqueles alfinetes de bolinha, dá para ter uma percepção de como ficam os olhinhos. E vocês podem fazer isso, espetar dois alfinetinhos e dizer, não gostam muito juntinhos. Ok, vamos lá afastá-los. Podem fazer esse teste assim. Pronto. Primeiro, bochechinhas. Bora lá. Bochechinhas, vamos ao meu blush, que está todo partido porque caiu. Não faz mal. Serve na mesma para o efeito. E vamos fazer aqui de lado duas bochechinhas assim, bem coradinhas. Podem carregar, não faz mal, porque como é o blush ele vai saindo. Portanto, vamos pô-la bem coradinha. Vamos fazer duas bochechitas. Já está. Agora, vou imediatamente colocar a fita. Vou tentar encontrar o centro aqui da fita, para ser o centro ali da cabecinha da boneca, aqui, e vou na parte de trás da cabeça, vamos levar o arame até ao topo, e aqui a mesma coisa, até ao topo. Vou tirar o alfinete e vou dar assim uma ligeira curvinha. Depois vocês vão apertando consoante a cabeça da vossa patinha. Fazer assim, mais ou menos. Podem também fixar esta fitinha com um pontinho se quiserem. Tá bem? Se quiserem fixar definitivamente aqui a fita na cabeça da patinha, vocês podem fixá-la aqui atrás ou com um pontinho de cola ou com um pontinho de costura.
podem não fazer porque assim já sabem que a fita não sai. Aqui ajeitem como gostam, é só uma ligeira voltinha. E temos aqui nossa Dona Choca a ganhar vida. Agora só falta mesmo os olhinhos e só depois dos olhinhos é que eu vou colocar as sobrancelhas. Vamos lá, olhinhos, aquilo que ninguém gosta de fazer. Eu já os marquei, já sei onde eu quero. Tenho tinta preta acrílica, tinta de tecido. Eu vou colocar só um bocadinho aqui na tampa para não fazer muito estrago aqui. Vou escolher, quem tem pinta-bolas sabe que o pinta-bolas tem muitos tamanhinhos. Vou escolher o tamanhinho que mais me agrada aqui na minha Dona Choca. Eu julgo que é o 5. É de certeza o 5. Quase que sujeitam a ver as desgraças que acontecem com tinta. É o número 5. Eu vou fazer a bolinha número 5. Portanto, vou utilizar a parte 5. O que é que eu tenho que fazer? Molhar ligeiramente e pressionar. Não é muita força, porque se eu fizer muita força, a cabecinha está cheia, tem enchimento e vai ceder e o olho vai ficar maior. Portanto, eu só tenho que molhar na tinta. Assim. Não ter muito. Molhar na tinta. Eu vou chegar para mim e vou fazer assim. Já está. Não preciso de mais. Aqui, o outro olhinho, a mesma coisa. Vou aqui, eu vou olhar para ela de frente, porque isto é uma coisa que temos que fazer. Olhar de frente. E já está também. Pronto. Ainda se nota um pouquinho da caneta fantasma, mas não há problema. Depois, quando secarmos tudo isto, vai desaparecer o risquinho da caneta fantasma. Vou passar o secador e sai tudo. Agora, gosto muito de fazer umas sobrancelhazinhas. Faço então com a caneta da Micron em castanho. Ligeiras, tenham muito cuidado porque já sabem que os olhinhos estão molhados, mas isto é uma questão de gosto. Aqui a patinha tem umas pontinhas brancas nas bochechas que eu posso já fazer e mostrar a vocês como se faz, mas que depois dos olhos secos vocês vão ter que fazer no olhinho, que é o tal ponto de luz. Reparem, este pontinho de luz tem que ser dado depois da tinta do olho, da tinta preta, estar seca, porque senão o branco não agarra. Ao mesmo tempo que fazem este pontinho de luz, podem fazer pequeninas pontinhas branquinhas nas bochechas. Eu posso fazer já para vocês verem. Posso utilizar ou a medida mais pequenina do pinta-bolas, ou uma agulha mais, com o biquinho mais grosso que vocês tenham, também serve se não tiverem pinta-bolas, qualquer coisinha mais pequenino. É no branco, com tinta acrílica também. E vocês molham ligeiramente no branco e fazem 1, 2, 3. Em cada bochechinha fazem 3, que fica super giro. Depois, no olhinho, vão fazer a mesma coisa quando ele estiver seco. Porque é o que dá vida aos bonequinhos, ao olhar dos bonequinhos, o que dá vida é mesmo o pontinho de luz branco. Quem sabe pintar, porque eu sei que há por aí montes de meninas que sabem pintar e que sabem fazer pinturas super bonitas, podem fazer olhos bem mais complexos e mais elaborados, que também fica bonito. Eu faço mesmo só estes olhinhos pequeninos, pequeninos. Pronto, vocês vão ver só aqui a diferença. Eu vou pôr uma lado a lado com a outra, vão só ver a diferença, como é importante o pontinho de luz nos olhos. É o que vai dar vida aqui à bonequinha. Eu agora vou tirar esta para não acontecer desgraça nenhuma, porque os olhinhos estão como estão, molhados, e vou-vos dizer que aqui a nossa Dona Choca tem os colotezinhos. Estes colotes vocês encontram no Clube da Anita Catita no Facebook. Está lá o molde e ainda hoje eu penso que vai estar lá o vídeo de como fazer os colotes. Os colotes são transversais a todos os nossos bonecos. Portanto, a medida é quase sempre a mesma, a maneira de fazer é quase sempre a mesma. Portanto, quem quiser é ir ao Facebook da Anita Catita, aderir ao Clube da Anita Catita, que também vai estar ainda hoje o link para facilitar mais as meninas chegarem ao clube, aderirem ao Clube da Anita Catita e descarregar o molde dos colotes, que eu acho que fica um amorzinho, porque quase toda a gente espreita sempre por baixo das saias, não sei porquê.
mania. Mas pronto, ficam fofinhas com os colotes. E a Dona Choca está prontinha a decorar as vossas mesas de Páscoa, a decorar a vossa cozinha o ano inteiro, com um vasinho de flores ao lado fica um amor, no quarto de uma criança com outro tipo de tecidinhos ou com florais, se assim o gostarem e entenderem, também fica lindo e eu acho que é um projeto muito, muito fácil. Portanto, o que eu quero agora é que vocês comentem, se faz favor, este vídeo. Se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, podem perguntar aqui. Eu não sou assim muito rápida nas respostas, mas eu respondo. Portanto, partilhem, subscrevam aqui o canal, acionem aquele sininho que vocês precisam acionar para saber sempre que há um vídeo novo por aqui e costurem muitas donas chocas, façam assim bandos de donas chocas por aí, porque eu acho que é uma prendinha super querida e muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Beijinhos!